Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Como vocês devem ter visto no vídeo de introdução, a gente vai começar aqui um pequeno curso, uma playlist de vídeos que vai tratar das palavras em hebraico, o significado delas, o contexto dentro das escrituras. A gente vai abordar não apenas o significado em si, mas como essa palavra se conecta a outros textos, qual é a raiz dela, de onde ela vem. E vocês vão ver que existem muitas informações, é como um universo dentro de cada palavra. E estudando cada uma delas, palavra a palavra, você vai ver como o nosso entendimento é aumentado, você tem uma clareza muito maior da escritura como um todo. São coisas que não podem ser compreendidas em outras línguas, né, porque só realmente o original hebraico é capaz de nos trazer esse significado, todos esses conceitos. É um estudo bem interessante e você vai ver como as palavras se conectam, como se elas se relacionam em diversos níveis. Eu espero que vocês gostem e que seja um curso bem interessante para vocês aumentarem o entendimento e seguirem adiante no entendimento das escrituras. Bom, então vamos lá na nossa primeira palavra, que é essa daqui, ivri. Ela é escrita com essas 4 letras, o Ain, o Bet, o Resh e o Yud. O hebraico, ele é lido e escrito da direita para a esquerda, ao contrário das línguas latinas, né, como a gente conhece, português, inglês, espanhol, que é ao contrário da esquerda para a direita. Ivri, né, a pronúncia dessa palavra, e ela significa hebreu. Essa palavra, toda palavra em hebraico vem de uma raiz. Essa raiz normalmente tem 2 a 3 letras. Na maior parte das vezes são 3 letras. Então o ivri ele é composto dessas 3 letras aqui em laranja. E a raiz dessa palavra chama-se abar, lemos como abar. Ela significa passar sobre, atravessar, pode ser um rio, um obstáculo, um terreno, passar através de um líquido e sair seco do outro lado. Então, quando a gente lê ivri, que significa hebreu, o conceito de hebreu vai ser exatamente isso. Hebreu é aquele que se movimenta, é aquele que passa sobre, que atravessa, que transita e também que olha para algo de todos os lados. A gente vai lembrar 2 coisas aqui interessantes, né? Ah, Abraão foi uma pessoa que foi chamada para atravessar lugares, né? Ele foi chamado para sair da tenda, da parentela, da sua cidade e para se mudar, para andar por lugares que ele não conhecia. Ele foi chamado para atravessar lugares, para sair da cultura que ele estava, para ir para outra cultura. É exatamente esse conceito aqui. E na verdade Abraão foi o primeiro hebreu. Nós vamos ver isso lá na frente, inclusive existe um verso que diz isso. E essa raiz aqui, né, que é da onde provém a palavra, a gente também vai lembrar de um episódio muito marcante, né? Quando o povo saiu do Egito e atravessou o Mar Vermelho, foi exatamente isso que aconteceu. Eles passaram através de um líquido e saíram secos do outro lado, né? Então aqui já temos uma conexão bem interessante de 2 fatos que estão correlacionados a essa palavra. Aqui nós vamos ver algumas palavras que também são formadas a partir dessa mesma raiz abar, né? Que está marcada em laranja aqui em todas elas. A primeira palavra que a gente tem aqui é Ever, que é o nome de uma pessoa. Os nomes conhecidos, colocados nas maior parte das traduções, é Eber, né? Aqui, como a gente está buscando sempre tratar dos originais, das palavras em hebraico, vamos sempre usar o nome transliterado, né? Que é o correto, seria Ever, e entre parênteses, a tradução, né? A transliteração, o que que é? É você pegar a palavra original, o som dela, e colocar como nós lemos na nossa língua. Então, Ever. A tradução, ela vai tirar todo o significado da palavra, né? Você vai ver que aqui, por exemplo, Eber, a gente acabou de ver que já tem um conceito de passar fronteiras, passar por lugares. Então, Ever, essa pessoa, ela abarca todo esse conceito. Quando a gente lê Eber, não significa nada, né? Então, vamos aqui, nesse curso, a gente sempre vai trabalhar dessa forma. Além disso, a gente tem também Ivri, né, que é a palavra que a gente acabou de ver. Nós temos Avarim, né, que é o conhecido Monte Abarim nas traduções,
por onde Moshe viu a terra prometida, Moisés, né? E também Ivrit, que é o idioma hebraico. Todas elas são formadas da mesma raiz. Ever aparece a primeira vez na escritura em Gênesis 10, 21, e diz o seguinte: também nasceram filhos a Shem, que é Sem, ancestral de todos os descendentes de Ever e irmãos de Jafet, Jafé, o mais velho. E da linhagem de Shem, que é Sem, né, que é um dos filhos de Noé, vieram Ever e também Abraão. Né? Avraham, como conhecemos como Abraão, são todos da linhagem de Ever. Ever foi o patriarca que deu origem a todas essas pessoas. Ivri, né, que acabamos de ver, Avram, né, que é o nome correto, Abrão, é a primeira pessoa na escritura chamada por Ivri, como acabamos de comentar, né? Hebreu, em Gênesis 14, 13, e diz o seguinte: alguém que conseguiu escapar foi e contou a Abrão, o hebreu que vivia junto aos carvalhais de Manre. Nessa época aqui, Abrão não tinha ainda o outro A, né, o outro re, como seria em hebraico. Ele era chamado de Abrão ainda, né, não Abraão. Isso daí aconteceu depois. Então, nesse momento da escritura em que ele é chamado de hebreu, o nome dele não tinha sido mudado ainda, mas ele já foi conhecido como hebreu. Aqui no Monte Avarim, né, essa passagem está em Números 27, 12 e diz o seguinte: então Adonai falou a Moisés, sobe a este monte Avarim e contempla a terra que dei aos filhos de Israel. Também é uma palavra que tem origem na mesma raiz. E o ivrit, que é o hebraico, né, o idioma hebraico também, tudo provém dessa mesma raiz. Seguindo, nós temos aqui uma coisa muito interessante. O ivrit, nessa palavra que a gente acabou de ver, ela é formada por essa raiz aqui, o abar, mais essas duas letras, o yud e o tav. E dentro dessa palavra, nós vamos encontrar uma outra palavra. Olha só. Brit. Bet, resh, yud e tav. Essa palavra aqui, brit, significa aliança. Isso daqui, essa palavra brit, não é nada correlacionado à gramática, estar dentro dessa outra. Ela não tem uma correlação gramatical, né? Não é uma formação de palavra, ela simplesmente está dentro. Então, no hebraico a gente vai encontrar muitos insights desse, é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque ela vai te mostrar aquilo que eu falei, tem um universo dentro de cada palavra. Dentro do hebraico você vai encontrar a palavra aliança, olha que interessante. Então, se você busca o Deus da aliança, se você busca compreender as alianças que ele fez conosco, através do hebraico você vai compreender muito melhor. Por quê? Porque a aliança está dentro do hebraico, literalmente, né? Isso é um insight muito interessante que a gente vê aqui. Bom, vamos aqui continuar estudando a palavra ivri, agora sob um outro ponto de referência. Prestem atenção como ela é escrita, essas letras. E agora olhem essa outra palavra. Elas têm as mesmas letras, só que o miolo delas é invertido. Veja que aqui começa pelo bet e vai para o resh, e aqui ao contrário, resh e bet. E olha que interessante, essa palavra aqui, ela significa os povos nômades árabes, chamamos de Aravi. Então, nós temos um fato muito interessante aqui. Do mesmo patriarca, Abraão, vieram dois povos, os dois povos são completamente diferentes, só que ambos têm as mesmas letras, só que elas estão escritas de formas diferentes. Isso daqui é uma coisa que a gente só encontra no hebraico e é um fato literal, né? A gente tem o mesmo conteúdo, ou seja, da mesma semente de uma só pessoa vieram dois povos, só que eles são diferentes, porém escritos com as mesmas letras. Nesse caso aqui dos hebreus, nós temos o seguinte:
A partir do casamento de Abraão com Sara, foram geradas as 12 tribos de Israel, a partir de Jacó, que é Jacó, que foi o filho de Isaac é o filho de Abraão e Sara, né, que nasceu desse casamento. E aqui nós temos o povo árabe, que nasceu da união de Abraão com Agar. Agar era a serva egípcia de Sara. Dessa união nasceu Ismael, que foi o patriarca das 12 tribos árabes. Por que aconteceu isso? Abraão recebeu uma promessa quando ele já tinha 75 anos, né? Aquela promessa: saia da sua tenda, da sua parentela, da sua cidade e vá para um lugar que eu te mostrarei. E ele teria uma grande descendência. Só que se passaram muitos anos e a promessa não estava acontecendo, ele não tinha filhos ainda com Sara. E Sara fez uma sugestão a ele, que era para que ele se unisse à sua serva, né, Agar, para que ela pudesse conceber e a partir dessa concepção nasceria um filho que Sara acreditava que seria o filho da promessa, né? Então nasceu Ismael, só que de fato esse nascimento não era aquele planejado por Deus, né? O que foi planejado era este filho aqui, Isaac, né? Que seria o nascimento sobrenatural, o filho da promessa de fato. Então nós temos essas duas uniões que geraram dois povos bastante diferentes. E a gente vê isso aqui nos textos. Nós temos textos que falam da profecia, né, sobre esses filhos e também sobre as descendências. Vamos ver primeiro o que aconteceu antes, né, que foi o nascimento de Ismael. Essas profecias foram dadas pela mesma pessoa, que é o anjo de Adonai. Vamos ler aqui então a profecia para Ismael. E o anjo de Adonai concluiu: estás grávida e darás à luz a um filho, e tu lhe darás o nome de Ismael, que significa Deus ouve, presta atenção, porquanto Adonai te socorreu em teu sofrimento. Contudo, ele será como um jumento selvagem do deserto. Ele lutará contra todos e todos guerrearão contra ele. Ele viverá em hostilidade contra todos os seus parentes. Depois disso, nós temos a profecia que foi dada para Isaac, que seria o filho de Abraão e Sara. Acaso existe algo extraordinário demais para Adonai? Nesta mesma época de primavera, no próximo ano, retornarei à tua presença e Sara terá um filho. Depois dessas profecias para o nascimento das crianças, nós vamos ver profecias para a descendência delas, né? Vamos ver aqui em ordem. Então, a primeira foi Gênesis 21:12 para a descendência de Isaac, né? O contexto que acontecia aqui nesse texto é o seguinte: Ismael, né, filho de Abraão e Agar, estava zombando de Isaac e Sara pediu a Abraão que mandasse Agar e seu filho embora. Isso aconteceu no momento em que o menino foi desmamado e Abraão, pai dele, estava dando uma festa, fez uma comemoração nessa data. Então aconteceu isso, Sara ficou indignada e pediu para que eles fossem mandados embora. Então diz o seguinte: Deus, no entanto, disse a Abraão: não se entristeça por causa do menino e da sua escrava. Ouça tudo o que Sara diz a você, pois seus descendentes serão contados a partir de Isaac. Então, mesmo que ele obedecesse Sara e realmente mandasse Agar e Ismael embora, Adonai disse para que ele não se perturbasse, não ficasse triste, porque a promessa estava válida. E a promessa seria válida a partir da descendência contada a partir deste filho dele, e não de Ismael, né? Agora, a profecia que fala sobre a descendência de Ismael, né, das tribos que vieram dele, é o seguinte: Nevaiot Kedar Adbeel Mivzan Mishma Dumá Massa Haddad Tema Itur Nafish e Kedmá. E viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos. Então, o que a gente vê aqui? Essas duas palavras aqui que nós vemos repetidas
ele viverá em hostilidade e viverão em hostilidade contra seus irmãos, foi exatamente isso que aconteceu e exatamente isso que ainda acontece entre os povos árabes e o povo judeu, porque eles viveram e vivem em constante hostilidade, né? Essa profecia lá foi válida, continua sendo válida até os dias de hoje e ainda continuará durante mais um tempo. É uma profecia que tem 4.000 anos, né? E realmente foi isso que aconteceu. Os filhos e netos, as tribos provenientes da mesma semente, né, de Abraão, dessas duas descendências, vieram dois povos muito diferentes e eles vivem em hostilidade até o dia de hoje, né? A promessa foi dada para o filho deste casamento, Isaque, e a partir dele seria contada essa descendência da promessa. Vamos ver aqui agora um outro contexto, né? Então, como a gente viu anteriormente, essa palavra aqui, Aravi, né? Ela significa árabe, só que existem mais 4 raízes no hebraico com essas 3 letras e elas têm vários outros significados também. Eu coloquei aqui ao lado alguns desses significados e vamos ver como esses significados se unem também, eles se conectam, é muito interessante. Olha só, essa raiz ela produz significados como nômade, que é aquilo que a gente falou, né? Os povos árabes também são conhecidos como os povos nômades. Então, nômade, árabe, mistura, multidão, povos misturados, trama misturada, urdidura. Urdidura tem a ver com a trama misturada, corvo e álamo, que é um tipo de árvore, né? Eu peguei um verso aqui que fala exatamente sobre isso, Êxodo 2:38, e subiu também com eles muita mistura de gente e ovelhas e bois, uma grande quantidade de gado. Essa ocorrência aqui foi quando o povo saiu do Egito com Moisés, né? E não foram só os hebreus que saíram com ele, saiu também muita mistura de gente. É exatamente essa palavra usada aqui, o Aravi, né? Ou Aravim no plural, que são também árabes, nômades, povos misturados. Saiu muita gente misturada com eles, não só os hebreus, né? E essa palavra é usada exatamente aqui na muita mistura de gente e compõe todo esse conceito também. A gente tem uma outra coisa aqui, olha só, dentro dessa palavra aqui, né, como eu falei, existe também uma outra palavra dentro dela. A mesma raiz, né, que a gente conheceu como abar, ela gera uma palavra que significa, que é chamada de erev, né? E o erev é o entardecer. A gente pode ler esse entardecer aqui nessa passagem. É a primeira vez que ela acontece. Chamou Deus a luz dia e as trevas chamou noite. Houve então a tarde, Erev, e amanhã, o primeiro dia. E a gente vai ver uma coisa muito interessante. A tarde aqui, né? O calendário bíblico, ele não é como o calendário gregoriano, como é usado hoje em dia, né? Que o dia acontece, começa à meia-noite. Não, o calendário original, bíblico, hebraico, o dia começa no entardecer, por volta das 6 horas da tarde, quando o sol se põe e o dia vai, né, segue pela noite e vai até o próximo entardecer. Então, por isso que a gente lê no Gênesis, primeiro houve então a tarde e amanhã, né? Amanhã segue para a tarde, que é o final do dia novamente. Então, o dia inicia na Erev. E o que é o iniciar do dia, né? Esse entardecer. O entardecer é justamente a mistura do dia com a noite, né? Olha só como a gente encontra o mesmo conceito aqui, mistura. A gente falou em povos misturados, trama misturada, todo esse conceito que também está nessa raiz aqui, né, que produz o Aravi e é Erev. Erev também é uma mistura do dia com a noite. É exatamente isso. O entardecer é a mistura do dia com a noite. Esses conceitos hebraicos são muito inteligentes, né? São muito perfeitos da gente compreender. O nosso raciocínio muda, né? Quando a gente começa a entender essa origem das palavras e como elas se conectam. Agora a gente vai estudar um pouquinho mais profundamente. Existe um outro conceito
para a gente estudar as palavras hebraicas também, os versos, enfim. A gematria, chama-se gematria. Isso é o seguinte, as palavras hebraicas, as letras, elas são também números. Não é que elas representam números, as letras são números. Se você pegar uma escritura original hebraica, você vai ver que elas não são divididas por números nos versos. A divisão de versos, versículos, é uma coisa mais ou menos recente, mas os originais hebraicos também usam, né? Porém, a divisão original feita neles não é com números, é com letras, né? Porque as letras são também números. Então, quando você imagina que as letras são números, as palavras são união de números, são somas de números, né? E a Bíblia inteira, então, é um código matemático, porque são números, somas, números mais números, são equações, né? A gente também pode entender a Bíblia dessa forma, principalmente a Torá, né? Que são os 5 primeiros livros que foram ditados por Deus. Então, o que é a gematria? É esse estudo. As letras hebraicas são também números e a soma dessas letras em uma palavra dizem muito sobre ela, principalmente quando a gente compara palavras de mesma gematria, ou seja, a mesma soma. Então, palavras que têm a mesma soma, elas vão ter conceitos próximos, vão estar conectadas em algum nível. Por quê? Porque as palavras são compostas dessas forças, né? Elas foram originadas desses conceitos. Então, vai existir uma relação. Não é necessariamente que são sinônimos, mas elas têm conexões muito profundas. A gente vai ver algumas aqui. A palavra que a gente conheceu hoje, né? Ivri, a nossa palavra de estudo. Então, vamos ver a soma dela. Cada letra tem um número correspondente, né? Depois a gente vai ver isso com mais calma, mas eu vou passar para você só os números aqui. O Yud corresponde a 10, o Resh a 200, o Bet a 2, o Ain a 70. Essa soma dá 282. Existem outras palavras que também têm essa mesma soma. Vamos ver aqui. Essa outra, Hazera, significa a semente. Quando a gente coloca um re, que é essa letra aqui, na frente de uma palavra qualquer, no caso zera, ela acrescenta um artigo definido, ou seja, um a. Então você está falando de uma semente em específico, né? É o Hazera. Então a gente tem a em 70, Resh 200, Zain 7 e Re 5. Também soma 282. E mais essa daqui é o Lerabim. Quando você coloca, também é o mesmo caso, o Lamed, essa letra aqui, quando você coloca ela na frente de outra palavra, no caso Rabim, ela forma um para, né? Então você soma para muitos, o Rabim significa muitos. Então a gente lê isso daqui como para muitos. Ela soma o Men 40, o Yud 10, o Bet 2, o Resh 200 e o Lamed 30. Também dá essa soma aqui, 282. Olha só, a gente já começa a fazer uma conexão bem legal com isso daqui. Você provavelmente vai lembrar de algum verso que conecta o hebreu, a semente do hebreu, para muitos. Vamos ver o que é? Gênesis 15, 5. Então o Senhor conduziu Abrão para fora da tenda e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E prometeu: Assim será a tua semente. Olha que matemática perfeita que existe aqui nesse verso. Esse verso, ele fala dessas três palavras, dessas três somas perfeitas. Ele fala de Abraão, para ele olhar para o céu e contar as estrelas. Ele poderia contar as estrelas? Não. Por quê? Porque as estrelas são rabim, elas são muitas, né? Ele não pode contar. E como seria a semente, a zera de Abraão? Seria muita, seria infinita, seria para muitos, daria origem a muitos povos, né? Aqui a gente tem também essas duas outras passagens que estão conectadas. O que era filho da escrava nasceu de modo natural, porém o filho da mulher livre nasceu mediante uma promessa.
A gente viu esse no verso anterior, né? Quem nasceu de modo natural? Foi Ismael, né? Porque ele era filho da escrava, ele não nasceu de acordo com a promessa, ele nasceu de acordo com uma sugestão, né, de Sara para que Abraão se unisse à sua escrava. Dessa união surgiu um filho, mas a promessa era para o filho da mulher livre, para a hebreia Sara, né? Esse filho, Isaac, ele nasceu mediante a promessa. E a partir de Isaac seria contada a zera de Abraão, a semente de Abraão. A promessa era para Isaac, para esta zera, né? E não para Ismael. A gente lê também em Gálatas 3:29. E se sois do Messias, então sois sementes de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa. Por quê? Porque os herdeiros seriam contados a partir de Isaac, da zera de Abraão com Sara. Então a gente tem aqui o seguinte: as pessoas que têm o Messias Yeshua, têm o testemunho do Messias Yeshua, são também sementes de Abraão. Nós somos agregados a essa árvore, né? Nós somos enxertados na semente do pai Abraão e também somos herdeiros de acordo com a promessa recebida através da semente de Abraão para Isaac. Então, a gematria, essa soma de palavras, ela conecta essas três palavras aqui de uma forma matemática perfeita, linda na palavra, né? A gente compreende perfeitamente como elas estão interligadas. O ivri, né, o hebreu Abraão, a partir da semente dele, né, daria origem a muitas nações. E essas nações seriam tantas que elas viriam até os dias de hoje. E através do Messias, do testemunho que nós temos dele, nós somos enxertados nessa árvore e recebemos dessa mesma promessa. Por fim, então, o que a gente pode resumir desse estudo do ivri, né? Cuja soma é 282. O ivri é aquele que cruza fronteiras do mundo físico e espiritual para chegar à terra prometida. Ele gerou dois povos diferentes, um de forma natural, da carne, e outro de forma sobrenatural, pela promessa do Criador. Foi aquele que guardou a aliança, a Brit, que está dentro, né, do próprio idioma original. Abraão, o Ivri, né, cuja soma é 282, é aquele que olhou para o céu e recebeu a promessa que a sua zera, a sua semente, né, cujo número é 282 também, seria para muitos, seriam nações. Lerabim, 282. Daria origem a multidões de nações sobre a terra. Uma semente que seria contada a partir do filho hebreu, Isaac, cuja promessa também seria estendida para todos aqueles feitos filhos de Abraão por meio da confiança e do testemunho do Messias. Em toda essa palavra, em todas as conexões que ela faz, em tudo que a gente pode ler sobre ela, a gente encontra isso daqui, esse conceito, todos esses conceitos, essa promessa. E na verdade, tudo isso que a gente viu é um pouquinho, é um resvalo que a gente dá nessa palavra, porque existe muito mais sobre cada uma delas. Mas isso daqui são alguns conceitos que estão associados a ela, a essa promessa, a promessa da semente de Abraão, de onde tudo surgiu e para onde todos nós vamos, né? Porque somos sementes por meio do testemunho que temos do Messias. Então, esse é o nosso estudo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que tenha aberto sua mente para outras possibilidades e para enxergar no hebraico essas pedras preciosas, porque só o hebraico consegue nos dar essas pedras preciosas maravilhosas. Estude, leia, se prepare e descubra também, porque isso está ao alcance de todas as pessoas. Então, muito obrigada pela sua atenção. Espero que você tenha gostado e que siga em frente nos nossos próximos estudos e que entre no seu coração tudo isso que está no hebraico dentro da beleza da palavra. Muito obrigada. Shalom.